Você está ouvindo o Controle 3. Boa tarde! Boa tarde! O Fábio morreu? Aí, que porra é? Ah, tá. Vamos ver. Bom, voltei dos mortos, Rise from Your Grave. De novo, o host mais idiota do Controle 3, segundo é o Wesley. Ô Wesley, você deu conta aí da hosteação toda? Deu, foi suave. A gente já tem uma experiência já, né? Então, deu pra levar. É o rostudo. Tá na casa. Ih, hoje, deixa eu falar. Hoje. Se você quiser, eu faço o host aqui. Tô zoando. Ó, que negócio é esse? Os caras já tá meio motim? Ó, negócio é o seguinte. Hoje teremos um dos programas, provavelmente um dos highlights do nosso Controle 3, né? Que é aqueles programas que, puta, quem é fã pra caralho, vai, não sei o quê. Não é um Undertale, né? Mas, porque se for alguma coisa de Undertale errada, os caras vão vir na sua casa e bater na sua mãe, né? É isso que os caras fazem, mas tudo bem. Vamos lá. Senhor Wesley, que programa que iremos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um jogo... Bom, ele é uma lenda, já, né? Não tem como falar. É um jogo lendário. Originalmente saiu pro Super Nintendo. A gente vai falar hoje sobre Chrono Trigger. Aí tá. Ó, tô coisa até ouvindo boa. a musiquinha de abertura, ó. Filho. Musiquinha de vitória. Não é assim, não, cara. E, lógico que é assim, cara. O reloginho, pô. É o reloginho. Bom, o negócio é o seguinte. Ai. Chrono Trigger, pra aqueles que não sabem falar inglês, que nem eu, que toda hora... Eu não sei... Cu no Tigre. E... Wesley, quem que fez esse jogo aí? Não tô ligado. Bom, ele foi desenvolvido pela Square. Ele foi lançado no Japão dia 11 de março de 1995. E aqui na América ele veio dia 22 de agosto de 1995, né? Como eu disse, ele foi lançado... O primeiro lançamento dele foi pro Super Nintendo. Depois ele teve versões pro PlayStation, teve versão pro Nintendo DS, teve versão para Android, veio agora a última que saiu, foi pra Steam. Existem algumas diferenças entre as versões, né? Dizem que a versão definitiva, que é a melhor, é do Nintendo DS, mas ao decorrer do podcast a gente conversa mais sobre essas diferenças. E... eu vou deixar um pouquinho pro nosso host falar mais desse Dream Team, né, que fez esse game, que é, como o nome já falou, é Dream Team. É o time dos sonhos, é só cara foda que fez esse jogo. O Magnus Opus do que se poderia juntar de pessoa. Claro, tem muitos nomes, muitos desses nomes trabalharam em muitas coisas diferentes, mas eu quero dar destaque aqui para 4 nomes. Se alguém depois quiser dar destaque para mais algum, falou, gordo, esse aqui também é legal. Mas a gente sabe, todo mundo é importante, mas esses 4 nomes são importantes ser ditos. É Yoshinori Kitase. Ele é diretor. Ele foi diretor do Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Ele foi produtor do Final Fantasy XII, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy XIII, Final Fantasy Type Zero, Final Fantasy VII Remake, que tá aí feito agora, que tá pegando uma grana violenta da galera aí.
Então vocês já estão ligados, né? O do que tá por vir. Aí a gente tem com designer. Designer, mano. Quem? Akira Toriyama. Akira Toriyama, cara, não precisa nem muito que explicar. Então, mano, não é nada, tipo, é nada, tipo, aqui é só o Akira Toriyama. Cara, como mangaka e também no caso de anime, ele Dr. Slump, Highlight Island, Tomato Girl Detective, Wonder Island. Esse aí eu falei aqueles nomes. Ah, será que alguns. Dr. Slump, uma boa parte já viu. Aí Dragon Ball. Esse tá? aí eu não conheço. Esse aí, os outros sim, Dragon Ball não, né? Ele é meio desconhecido. Ele passou meio chegou pouco. no Brasil, esse aí ficou só. É verdade. É que eu assistia muito Fantomas e acabei não vendo Dragon Ball. Dragon Ball, jogos. Obviamente Dragon Quest. Todo mundo que jogou pelo menos meia hora de Dragon Quest falou, porra, eu acho que eu sei quem desenhou isso aí. Tobal, Blue Dragon. Lógico que ele fez muito mais coisa, mas vamos focar em algumas outras, né? Aí é uma outra parte, olha, sem querer dar mais importância, mas a gente tem que entender que os compositores, cara, a gente tem o Yasunori Mitsuda. Ele fez Xenogears. De jogo de luta. Yasunori Mitsuda. Xenogears, Mario Party. Ele foi compositor de Chrono Cross, Xenosaga, Shadow Hearts e Nazuna Eleven. Super 11 aí pros chegados. E eu acredito que seja o nome mais experiente, o mais forte. E olha que a gente tem Akira Toriyama aqui no meio. Mas o Nobuo Uematsu. Ele foi compositor de mais de 60 jogos. Tipo, um monstro. E entre eles eu dou aquele destaque, alguma coisa, para as pessoas pegar. Crystal Dragon, Final Fantasy, eu não vou nem numerar aqui a quantidade que ele fez, que ele compôs. Front Mission. Falar qual ele não fez, né? Qual ele não fez do que os que ele fez. Front Mission, que é um jogaço, pra quem gosta aí das estratégias das coisas. Lord of Vermilion, Terra Battle, cara, é muita coisa, cara. Ó, só na lista aqui eu tenho que correr o cursor de tanto jogo que esse cara compôs. Então, a gente tá falando no caso de Chrono Trigger, que os caras, tipo, juntaram o melhor do melhor do melhor pra se fazer. Se procurasse outros nomes e falasse, nossa, tem um melhor, esse aqui não foi, não tem. Os caras foram e fizeram, e o resultado é o Chrono Trigger. E disso tudo, a história. Senhor Fábio, a história de Chrono Trigger, por favor, se vira, meu irmão, porque é tudo teu. Não, mas aqui nós vamos dar uma separada pra falar só um pouco aqui no começo, porque esse jogo ele vai tratar de viagens no tempo. Então qualquer coisa que eu for falar de antes, sei lá, que nem quando eu vou falar uma história de algum jogo, que eu falo um pouco da criação do mundo daquele jogo, de como que tudo chegou ao ponto inicial, se eu falar aqui, vai ser spoiler. Então você não tem muito o que falar, e eu acho melhor a gente fazer que nem no episódio anterior aí de Hotline Miami, que a gente falou um pouquinho da história no começo, e pro final a gente mandou os spoilers, sabe? Falou tudo que tinha pra falar, tudo que todo mundo queria falar. Então vamos só falar o comecinho aqui, bem simples, né? Que você tá no ano de 1000 AD, e o Crono, ele é um cara dorminhoco, tá lá dormindo, a mãe dele vai acordar ele, e ela lembra dele que tá ocorrendo a Feira do Milênio, um puto evento, né? E a amiga do Crono, a Luca, ela vai estar nessa feira, ela vai estar apresentando uma super invenção que ela fez. Ela não disse pra ninguém o que era, ela só falou que era uma surpresa, um bagulho foda. Então o Crono dá uma volta na casa dele e sai de casa pra ir pra lá, né? E lá nessa feira você vai ter 1 milhão de coisas pra você fazer já ali. Você tem uns joguinhos pra você brincar, você vai ter umas mini quests que vão ter uma certa importância depois, então tome cuidado com o que você vai fazer. E
Você vai ter meio que um tutorial de como vai ser as batalhas, tudo um pouquinho. E ali no meio dessa feira, você vai estar andando tranquilamente e vai esbarrar numa menina. Essa menina se chama Marley. Ela automaticamente ela já começa a gostar de você, sabe? Vocês dois já criam uma certa amizade ali na hora. E como ela estava sozinha naquela feira, ela pergunta se pode te acompanhar. E os dois começam a andar juntos. Após um bom tempo que você tá ali se divertindo, a ter um anúncio e vocês vão para testemunhar a grande invenção da Luca. E quando você chega lá, essa grande invenção que ela fez é um teleporte. E depois, sabe, deixa eu explicar como é que é. Tipo assim, tem duas plataformas e simplesmente teleporta de uma para outra. Né? E depois de um teste lá, não sei o que, a Marley ela fica super empolgada com aquilo, ela acha muito foda e ela resolve querer participar também. Ela vai lá pra testar como que é ser teleportada. E justamente quando eles começam a fazer os procedimentos pro teleporte, uma certa interferência começa a acontecer com um colar que a Marley usa e começa a sair raios e um monte de coisa até que se abre um grande portal no meio dessas duas máquinas e a Marley desaparece, deixando para trás só esse colarzinho. O Crono, o cara, ele pode ser um dorminhoco, mas ele é um cara corajoso pra caralho. E ele fala, eu vou ir atrás dela. Ele pega aquele colar, mesmo sem saber o que é aquela porra, coloca ele, entra na máquina e manda eles ligar. E acontece a mesma coisa com ele. Ele acaba parando em um lugar que é muito igual à sua cidade natal ali, só que com várias coisas diferentes. E após um tempinho ele descobre que ele viajou para o ano 600 AD, ou seja, 400 anos no passado. E nesse ano a rainha foi sequestrada. Porém, quando ele chega no castelo, estão falando lá, porra, a rainha voltou. Só que a rainha é a Marley, que os caras confundiram com ela ali. E ela começa a falar com vocês começam a desenvolver mais ali, tentar entender mais o que tá acontecendo nesse mundo, que porra que é esse colar, por que vocês voltaram no passado, por que sequestraram a princesa e tudo mais. Aí você vai começar o jogo. Já teve uns, entre aspas, né, que o jogo de verdade ele começa um pouco mais pra frente ainda. E então você já teve esse certo comecinho aí. Já teve alguns spoilerzinhos, mas vamos deixar o resto só lá pro final pra não estragar nada, porque esse jogo é fantástico, ninguém merece ter nada dele estragado. Tá certo. Aí, ó, cuidando dos spoilers. Responsável. Foi uma história responsável, muito bonita. Eu entendi. Eu consegui pegar. Se eu não tivesse jogado Chrono Trigger, eu falava, porra, foi legal. Mas eu preciso de uma coberturinha a mais. Senhor Wesley, você tá aí? Estou. Ah, então tá bom. Se eu chegar, por exemplo, eu quero alguma coisa sobre o personagem. Por quê? Porque a gente tem 7 personagens jogáveis, né? E o antagonista. Se eu falar um nome sobre um deles, você consegue me descrever eles para as pessoas que estão ouvindo? Consigo. Você quer que eu faça de todos? Não, bate bola. Tipo a Maria Gabriela. Eu falo o nome e você me explica sobre ele. Beleza? Crono, ele é que nem o Fábio principal, que você começa o jogo. Ele é um garoto, acho que é de 17 anos, se eu não me engano, 16. Posso estar enganado. E, bom, você começa o jogo com ele tem o cabelo... é Akira Toriyama, então, se você pegar, pra vocês imaginarem... É o Goku de cabelo vermelho. Ele é o Goku de cabelo vermelho, é isso que eu ia falar, exatamente. Ele anda
Agora falando mais sobre o jogo e um pouquinho mais sobre até a jogabilidade, assim, mais coisa rápida. Ele é o mais equilibrado, né, do grupo, né, como ele é o principal. Ele usa uma espada. E é isso, ele é o principal e ao decorrer do podcast a gente vai falando um pouco mais. Vale a pena dizer já pra dar um começo adiantada. pra depois pra mecânica do jogo. Cada personagem tem um elemento que é o principal dele. O Crono é raio. É light, Isso. né? Raio, lightning, que é luz. Luizinha. O Marley. A Marley. A Marley, ela é, como o Fábio falou, é aquela menina que o Crono tromba, né, no festival. No começo ela só fala que é a Marley, né, não sabe muito dela, mas aí depois que acontece todo esse acidente, ela vai pro passado e descobre que ela é a princesa, né. Ela seria como... Eu queria pegar um personagem do Dragon Ball pra comparar todos, mas é meio difícil isso. Mas ela é de cabelo loira, né? Preso. Ela usa normalmente uma besta, né? Não chega a ser um arco e flecha, é uma besta pra atacar. E o elemento dela, se eu não me engano, qualquer... água. Água, né? Água. E... Na capa do jogo ela tá soltando fogo, vai entender. Então. Exatamente, é um dos enigmas do negócio. O Luca, ela é uma inventora, né? Amiga do principal, do Crono. Ela que inventou esse teleporte, que depois acabou virando essa máquina do tempo, né? Por acidente. Ela seria como se fosse a Bulma, né? Do Dragon Ball. Total comparação. Ela é muito inteligente, ela usa uma pistola, né? E é bem legal essa sacada na gameplay, depois a gente fala um pouco mais. Se você tá longe do personagem, é uma pistola. Se ela estiver perto, ela pega um martelo e dá no cara, tá ligado? Os caras tiveram esse cuidado de fazer esse macete. E o elemento dela é fogo. Fire. Fire. Robô. Robô, ele, como é o nome, ele é um robô. Beleza, vamos falar. Esse é difícil. Esse é difícil. Como diz o nome, ele é um robô. Você acha ele ao decorrer do jogo, né? Como é a viagem do tempo, você vai achar ele no futuro. Né, um futuro pós-apocalíptico. Depois a gente conta um pouco mais na história do que aconteceu. Ele você encontra ele meio que em sucatas, assim, mas depois ele liga, né? De volta e tudo. Ele seria um pouco mais, como posso explicar, o tanque, assim, ele é um pouco mais na força bruta, né? E, bom, o elemento dele, se eu não me engano, é sombra, Ele né, não que tem. falam. Ele 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 não tem magias, mas o elemento dele é Mas sombrio. o elemento dele é sombra. Tá aí, é um robô sombrio. Ayla. Um robô emo. O Boema. Pior que quando você acha ele tá todo fudido, né? É que depois vai falar na história qualquer coisa. A Ayla é quando você faz uma viagem para 65 bilhões de anos, né? No passado. E ela é uma líder de uma tribo que tá acontecendo meio que na época acontecia uma guerra contra uma... Porque na pré-história existiam os humanos e existia uma raça reptiliana, né? Então ela era a líder meio que de uma tribo humana que tava em guerra com esses reptilianos, né? Que as duas raças sempre brigaram para ver quem ia dominar o planeta, né? Ela tem um jeito assim, né, meio, como é na antiguidade, assim, né, na pré-história, meio animalesca, né, meio selvagem. Ela usa uma roupa toda feita de peles, ela é loira também, né, e o elemento dela, se eu não me engano, qual que é o elemento dela? Ela não usa nenhum tipo de magia, ela não Magia. tem. Nem o robô, nem ela. Não tem Mas magia. ela não chega a ser igual o robô, né? Que pelo menos ele tem um formato que é sombra, né? Mas ela não tem. Ela só sabe dar porrada e sabe muito Ela é bem, porque é porradeira. a personagem Isso. mais forte dessa porra desse jogo. De força Soco, ela sai no soco mesmo. Agora,
Frog, o melhor personagem. Desculpa a imparcialidade, mas desculpa, pode continuar, Wesley. Frog. Frog. O Frog, né, como que diz, é o sapo. Você encontra ele logo quando você faz a sua primeira viagem no tempo, né? Vai pra 600 AD, né? Atrás da princesa. E ele é um cavaleiro. Depois a gente conta um pouco mais sobre ele na história. Ele é um cavaleiro que acabou enfrentando o Magus. E ele acabou perdendo e se transformando nesse sapo, né? Num sapo humanoide. E ele jurou proteger e resgatar a rainha, né, a Lene, e jurou vingança, né, contra o Magus nisso. E no meio do resgate, né, que acontece, depois a gente fala um pouquinho o que acontece lá quando você viaja, ele acaba encontrando o Crono e a Luca, e ele acaba se juntando com os dois para ir resgatar a verdadeira rainha, que ela foi sequestrada. E o elemento dele é água também. Só uma correção que é o Crono e a Marley. Não, é o Crono e a Luca. A Marley, ela foi... não, é verdade. A Ela Marley fica tá... no verdade. castelo. Isso. Tô Aí a corrigindo Luca, errado. ela consegue depois fazer um jeito lá, criar uma bugiganga, que ela consegue abrir portais. Ela não consegue criar, né? Então ela consegue fazer aquele portal que o Crono entrou, ela consegue seguir ele e ela chega também no passado. Verdade. Tá aí. Magus. O Magus, né, eu já falei agora, acabei de falar sobre ele do sapinho, né, do Frog. Ele inicialmente você vê como ele um vilão, né, daquela época de 600 AD, que ele é meio que um líder líder dos Mystics, que é meio que uma raça de monstros e tudo que tá em guerra com o reino, né? Eu não posso falar muito sobre ele, porque senão eu vou dar muito spoiler, a gente não vai falar um pouco mais pra frente, né? Mas ele é muito poderoso, o elemento dele também é sombra, mas aí ele consegue mesmo usar todos. Ele é uma junção de tudo? Ele tem magia pra todos os elementos. Mas só que acho que o principal dele que ele mais usa é sombra, né? Porque como ele é assim, no inicialmente do mal, tudo, ele usa normalmente, parece que é uma foice e tal, a arma dele. E ele me lembra muito, cara, sabe quem? O Super 17 do Dragon Ball GT? Aham. Mano, ele me lembra muito a figura obviamente cada um tem a sua individualidade ali, mas ele, tipo assim, acho que pegaram muito do Magus pra fazer o Super 17. Beleza. Só mais um personagem, só pra não ficar forçando muito. Lavos. Lavos é... Como eu posso explicar Lavos? Lavos é um extraterrestre, entre aspas. Ele acabou caindo na Terra na época... Eu não vou lembrar agora a época, posso estar... Não vou falar pra não falar besteira. Mas ele acabou... Na pré-história lá. Na pré-história mesmo. Ah, é verdade, lembrei. Ele cai. Ele acaba... Eu já vou dar um pouco do spoiler. Ele acaba caindo na pré-história e dizimando essa raça reptiliana. Então, por isso que os humanos conseguiram ganhar a guerra. Porque os reptilianos, né, nessa época, eles tinham uma tecnologia muito mais desenvolvida do que os humanos. Então, eles estavam acabando ganhando essa guerra, né? Eles estavam sempre à frente. Mas aí aconteceu isso do Lavos cair que foi meio que a história, né? O meteoro que caiu na Terra e dizimou os dinossauros. Eles pegaram muito isso e fizeram essa pegada com o Lavos. Mas só que ele é um alienígena, um extraterrestre, que ele acabou ficando dentro da Terra e ficou por bilhões e bilhões de anos lá dentro, meio que consumindo a energia para ele despertar, para ele acabar com o planeta, tudo, destruir e vagar para outro planeta, porque é isso que ele faz, entendeu? Ele chega em um planeta, consome ele inteiro, deixa suas crias para acabar com o planeta e tudo, e depois ele vai para outros planetas, né? Seria mais ou menos como se fosse como que é aquele da Marvel, o Galactus. O Galactus de Chrono Trigger. Tá aí, o Devorador de Mundos.
Então tá. Exatamente. Mas isso daí Gost- demora, viu? Porque bilhões e bilhões de anos no planeta pra. Cara, é lerdo pra caralho, né? Aquele Não, bicho. não por causa disso, né? Que acontece coisas também no. O cara gosta de dormir, mano. É. Mas acontece algumas coisas no decorrer da história que faz ele não despertar tão cedo, mas ele demorou mesmo pra despertar. Ele demora. Deu uma demoradinha. Tava dormindo. Senhor Francesco, você tá bem? Tô bom. Então tá bom. Eu tô lá, eu falo, comprei o cartucho do Chrono Trigger, como se fosse possível alguém chegar e comprar um cartucho do Chrono Trigger. Mas eu cheguei e falei, comprei. Tô com o cartucho do Chrono Trigger, tô andando na rua, vou jogar. Tira o pão, hein? Porque isso daí Pode vai. ser roubado, né? Meu amigo. Só pode. Ou pirata. É. Aí eu piriri, vou jogar. O que eu tenho que fazer? Como eu faço? Qual que é a mecânica? Eu posso usar o volante do PlayStation 2? Rapaz, eu acho que não. Eu acho não que vai se saber você no- colocar no no emulador, Super Nintendo. dá um jeitinho, hein? Dá pode pra dar ser. um jeitinho. Se usar o controle que fica no meio do volante, dá pra usar sim. Tá certo. Então como é que eu faço? O que eu aperto? Como é que funciona esse jogo? Então, o Chrono Trigger ele é um RPG por turno, que você pode escolher entre dois modos, né? Por tempo real, né? Que vai passando o tempo, que barrinha que nem Final Fantasy, ou por turno parado, né? Que você espera o turno e continua, né? O ataque. A câmera dele é top-down view, né? De vista de cima. E você tem ataque físico, ataque mágico, ataque normal, né? E itens para usar dentro da batalha. Você pode ter até 3 personagens por batalha, e você pode trocar na hora que você quiser os personagens. Quando você vai viajando no tempo, vendo os personagens, você consegue formar os seus grupos, né? E o interessante desse jogo tem uma mecânica de combinações de poderes. Você consegue combinar desde magias com ataques normais, ataques habilidades, né? Técnicas, que o jogo chama de techs. E você consegue fazer uma combinação entre os de 2 até 3 personagens. É interessante porque o Chrono ele tem um spin, né, que fica girando. E aquele spin dá pra fazer tudo. Você joga fogo em todo mundo, você joga life em todo mundo, você joga o robô em cima, começa a girar o robô. É bem legal. Ele tem uma mecânica bem parecida disso daí do que eu lembro, um jogo que tem isso daí é a Saga Frontier, que tem essa combinação de poderes. Só que ele é bem mais claro, assim, ele te fala, você tem essa combinação habilitada por ganhar level. O Saga Frontier é por descobrir, você tem que descobrir as combinações. Aí você tem itens que de encher life, encher mana, e deixa eu ver, item de status é força, defesa, e deixa eu ver, tem armadura, e coisas básicas de RPG mesmo, né? E o que mais que você pode... tá. Na batalha, fora da batalha você controla o personagem normalmente, né? Segurando o botão você corre e tal. E interessante que você tem alguns lugares, algumas fases, você faz combinações de botões para fazer as ações. Tipo, um computador precisa de uma senha. Aí você vai lá pegar a senha do computador. Para acessar a senha do computador, segura o botão L e R do controle e aperta e entre em contato com o computador que vai acontecer a senha. É bem interessante. Tem outra parte lá que você tem que fazer uma combinação de botões YX e tal. Não é a combinação que eu tô falando para não dar spoiler, mas é mais ou menos isso para você controlar uma coisa dentro do ambiente. Esse jogo é interessante por causa disso. Tem essas mecânicas. Que mais? Na batalha, quando você entra, você fecha o ambiente, né? Fica dentro de um âmbito fechado ali. E quando você ataca, você tem movimentação de personagem. Onde o personagem tá, que nem o Wesley falou lá, faz uma ação diferente. Tipo, quando você ataca de longe, a menina de revólver ou de besta vai atirar com a besta ou com o revólver. Quando o inimigo tá perto, ela usa outro tipo de artifício, tipo bate com a coronha da besta ou bate com a marretinha lá. É bem interessante. Também tem uma coisa bem interessante nesse jogo, que ele não é só baseado em status, né? Você não vai chegar lá só e ficar soltando magia e vai ver acontecer. Ele tem pequenas introduções inteligentes dentro da mecânica dele.
que é tipo, eu vou dar um exemplo que nem tem um cara que tem uma marreta de madeira dentro do jogo. E ele é muito forte, muito forte. Quando você joga fogo na marreta, a marreta pega fogo, sai da mão dele, porque não aguenta segurar a marreta pegando fogo. Ele fica mais fraco. Então o jogo ele tem essas coisas inteligentes. Tem, tipo, o chefe, tem uma parte do turno. Eu joguei em tempo real, né, tá? Não sei se a mecânica ela funciona Isso é bem meio com os maluco dois. de jogar em tempo real, bicho. Eu gosto bastante. Todo jogo eu jogo em tempo real, porque eu acho que dá uma dinâmica boa. Porque se você ficar marcando lá, cara, tira um pouquinho a adrenalina e tal, enfim. Mas Você eu fica gosto meio da- apreensivo, né? Eu também que- coloco. Você fica meio é que no apreensivo, tipo, final mano, eu tenho do que ir jogo- logo, o cara vai atacar. Uhum. É que depois de um tempo do jogo você vai ter umas 10 habilidades únicas, umas 15 habilidades dupla, umas 50 habilidades tripla, Pra escolher, você mais fala, né? 300 itens, até você lembrar de qualquer uma, ir lá escolher, mano. O bicho já te deu 2 ataques, velho. É muito desgraçado isso. Eu acho que é até por isso que eles colocaram lá no começo, pra não ser tão difícil porque o jogo em si, falando, depois eu vou falar nas notas, ele não é tão difícil assim não, cara. Ele é bem, você consegue acompanhar ele certinho. Que nem o do chefe que eu tava falando, dependendo do turno que você ataca ele, ele vai te atacar de volta, entendeu? Então é um jogo bem inteligente, com umas mecânicas bem únicas. E é inteligente pra caramba, cara. E eu acho que é basicamente toda a mecânica do jogo. Eu não sei se falei todos, mas se vocês lembrar alguma a mais aí. Você também anda de carro. É o que eu lembro do Tem negócio. a Né? única mecânica diferente que eu não faço ideia por que tem isso no meio do jogo. Eu acho desnecessário também, cara. Você tem uma fase de corrida. Porque se você tivesse que fazer só uma vez pra ver, nossa, que legal, Mode 7, mas não, é toda vez que você for passar no mesmo lugar, você vai usar aquilo lá. Mas sabe que eu vou muito falar o porquê aquilo? Hum. Isso, mano, é cabeça do Akira Toriyama. O Akira Toriyama funciona assim. Ele tenta colocar aquele negócio obrigatório e diferente. Ele fala, não pode ser tudo igual. Se você pegar os Dragon Quest, cara, você vai perceber essas coisinhas que coloca pra tentar ser diferente ou tentar quebrar, que é fazer aquela quebra de... como no Kingdom Hearts, que tem a fase da navinha pra você andar de um lugar pro outro. Lembra que até no Kingdom Hearts eu até critiquei tudo. Falei, puta, é legal, mas até certo ponto, não sei o que. E é a mesma coisa no Chrono Trigger, aquela quebra, né? Coloca uma música diferente, um pouco mais animada com o acontecimento. E eu até entendo porque isso, a primeira vez que acontece é num momento um pouco tenso do jogo, que é quando você encontra o robô. E tá todo aquele mundo totalmente devastado, fudido, não sei o que, e você faz aquela. Fome, né? Então, daí dá aquela quebra, saca? Pra dar aquela animada. Na primeira vez realmente é legal, depois começa a ficar estranho. Depois você pega a navezinha, você não precisa passar mais ali. Amém. Mas tem aquela quebra, isso aí é a escola Akira Toriyama, os caras é foda mesmo. Bom, você falou a mecânica toda, mano. Acho que não faltou nada não. Se faltar, nós acaba lembrando. Bom, Fábio, lógico, Chrono Trigger, cara, é difícil você chegar e falar assim, isso aqui é melhor do que aquilo, porque a gente tá falando de Chrono Trigger. Mas eu vou te entregar a música, que é tipo, puta, eu não sei nem explicar sobre a música de Chrono Trigger e a magia que eles fizeram no Super Nintendo e a quantidade absoluta de música que tem no Chrono Trigger. Você pegar a tua coisa, porra, dá pra fazer uns 4 álbuns de tanta música que tem. Como é que é a música de Chrono Trigger? Ela é tão marcante? É só nostalgia? Ela é muito boa? Como é que ela é? Primeiramente, só dar uma mini historinha, que o principal compositor foi o Yasunori Mitsuda, e foi o primeiro trabalho desse cara, de composição de música. Ele foi contratado na Square, acho que 2 anos antes de fazer o Chrono Trigger, e ele se candidatou para a vaga. Eu não sei como é que o cara foi contratado, em primeiro lugar, depois dele falar que ele nunca tinha jogado nenhum Final Fantasy na vida dele, e ele foi contratado pela Square. Mas ele foi. Aí ele ficou 2 anos, ele era para ser compositor, e ele ficou sendo meio que um engenheiro de som. E ele tava descontente pra caralho, ele falou, mano... E
O cara é muito corajoso, porque ele chegou pro vice-presidente da empresa, já botou o pau na mesa e falou, mano, ou você me bota pra fazer uma composição de música aqui pra algum jogo, ou então eu vou embora dessa porra. E o cara falou, beleza, tem esse grupo, esse joguinho aqui, que só tem uns carinha que não, sabe, que não é nada, sabe? A gente não tá nem apostando nesse jogo pra colocar esses nomes aqui nele. Pode fazer a música pra ele. E talvez, depois desse jogo, talvez o seu salário dê uma subida. Aí, esse cara ele ficou maluco fazendo essa trilha sonora. O cara ele foi hospitalizado, o cara ficou doente de tanto que ele enlouqueceu fazendo isso aí, velho. Ele fez 54 músicas para esse jogo e depois o Nobuo Uematsu, ele teve que terminar junto com mais um cara, eu esqueci o nome dele. Ele que teve que terminar de fazer mais 10 músicas, ou seja, o jogo tem 64 músicas, cara. É música para um caralho. E mano, todas as músicas são fantásticas, cara. A música desse jogo é maravilhosa, mano. Ela é meio que semi-orquestrada e tem umas pegadas ali assim, meio de jazz, uns tecladinhos às vezes, uma coisa mais atual que combina tudo com o jogo, porque o jogo é essa ideia de viagem no tempo e você tem orquestra, uma coisa que a gente sempre lembra de música clássica, um negócio bem mais antigo, né? E você tem coisa nova, você tem tudo misturado, cara. Todas as músicas trabalham perfeitamente com o visual e a era que você tá ali dentro do jogo. O cara, mano, o salário dele deve ter aumentado muito depois desse jogo, porque realmente a trilha sonora do Chrono Trigger é uma das melhores que eu já ouvi na minha vida, tá ligado? Cara, e tipo, eu falo, que, né, como sempre falo, já falei uns 6. É aquele tipo de música que a gente bota no celular e fica escutando. Sem problema nenhum, cara. E quando você vai jogar, você sempre lembra. Você pode passar anos sem jogar Chrono Trigger. Aí você vai jogar e pá, bate e volta na cabeça certinho a melodia que você escutou da primeira vez. E quando você vai jogar da primeira vez, você continua do mesmo jeito achando fantástico. Você fala, nossa, isso foi feito há tantos anos atrás, né? Que tanta gente que começou a jogar agora, né? Que teve acesso agora. É um negócio que não envelhece. Ele não envelhece. É a música do Chrono Trigger. Ainda é uma aula para muito jogo que tá saindo aí. Eu tô tentando ver aqui o que falta. A gente não falou de gráfico, né? O gráfico que foi proporcionado a nós. E, senhor Wesley, o que a Akira Toriyama deu pra gente? Que ele sempre faz, né? Obra de arte. O jogo é lindo, lindíssimo. E ele pega bastante naquela pegada da temática mesmo da época. Que o mais legal que eu achei do jogo, assim, é meio que você passar pelo mesmo lugar, sabe? E ver em várias eras diferentes e ver como aquilo mudou. Aquilo tá, sabe, totalmente pegado na temática. Os inimigos, a interação que você tem também. Ele tem bastante momentos épicos. Pra mim, o que mais me marcou foi o julgamento, né, que tem depois que você... Também é o mesmo momento que eu. Que, tipo assim, você tá numa pegada mais... Não vou falar simplista do gráfico, mas tá naquele gráfico padrão, né, que você tá meio acostumado de RPG, né? De ter a floresta e castelo, sabe? Corredor e tudo. Aí, meu amigo, na hora que você vai pro julgamento, acho que é aquele... vitral que fala, né? Parece aqueles vitrais de igreja enorme, assim, lindo, o gráfico e tudo, descendo. Aí você vê que tem aquelas pessoas em volta, né, no fundo, fazendo aquela... perspectiva, né, de fundo do pessoal assistindo. Essa cena, ela tem uma perspectiva diferente, que ela trabalha com a profundidade da imagem. Exatamente.
Você já vê que ele dá uma jogada assim, meio mudada no gráfico, na hora que você tá depois também, né? Que é depois que acontece o julgamento. Já vou dar um spoiler. Que você vai pra prisão, que ele também muda, né? Que ele faz aquela... Já tem aquela batalha do... Acho que é um dos primeiros chefes, né? Dos primeiros chefes, não. Com o tanque, que ele vira aquela tela 2D mesmo, né? Não tem aquela perspectiva, né? Que você tá só no corredor. Ele também já muda ali o gráfico bem, que eu percebi. Mas essa parte do julgamento, pra mim, tipo, você olha assim o negócio, começa o julgamento. Mano, muito foda. Você vê que é um jogo totalmente diferente. Tem também aquela um pouco mais pra frente que o... Mas é tipo, bem pra frente mesmo, que o Frog, ele abre a montanha no meio também. Aquela parte é muito foda. O jogo é lindíssimo. E... Mas uma coisa dos gráficos que dá pra falar é que... Mano, os personagens são pixelados. O personagem é pequenininho, 2D ali. E, cara... Agora deixa eu dar uma alfinetada aqui, ó. Os personagens do Chrono Trigger são 50 vezes mais expressivos e emocionais do que qualquer jogo da Bethesda que existe. Então, o jogo é foda. É pior, é verdade. Mas é verdade mesmo. É verdade. E... acho que o jogo inteiro é essa pegada mesmo. E isso que deixa ele lindo. Pra mim, que eu joguei ele agora recentemente, né? Eu não... Todo mundo me fala. Eu sou bem assim, quando pega um jogo e todo mundo fica falando, eu fico meio cético. Tipo, mano, todo mundo fala, será que o jogo é bom? Mano, mas joga. Isso daí é lindo. Jogo lindo. E, 25 anos que tem esse jogo. Então é uma coisa que nunca vai envelhecer. Daqui 25 a gente vai estar falando, acho que a mesma coisa. Que nem eu tinha falado no podcast anterior. É o 2D, né? Que nem o Gordo muito fala também. O 2D nunca vai envelhecer. É uma coisa que... Entendeu? A gente pode dar um exemplo, né? Que Chrono Trigger não tem nem como fazer um remake. Como que você vai fazer um remake? Eu tava pensando isso hoje, cara. É impossível fazer um remake porque vai perder toda a identidade do jogo. Eu sei que eu acho que era meio fake, mas eles fizeram um videozinho assim. Era Chrono Break. Depois vocês pesquisam aí pra ver. Ficou legal até. Não vai sair. Tipo, não é uma sequência nem nada. Mas eles fizeram numa pegada pra ser um pouco mais... Uma arte um pouco mais moderna. Ficou até legal, mas tem que ser 2D. Não tem o que fazer, entendeu? Tanto que a sequência, né, que é o Chrono Cross, fizeram em 3D. O jogo é bom, é lindo, perfeito. Mas se você for pegar, envelhece. Jogo 3D envelhece, não tem o que fazer. Pode falar. O Final Fantasy VII, né? Que os caras estão fazendo remake agora. É necessário porque é 3D, né? E exatamente. O Cloud tem aquele braço pro pai, pô. Elefantize. Não, é assim, tipo, existem coisas que estão meio que, como eu posso dizer, acima do bem e do mal, saca? Coisas que estão em altares em que eles não podem ser mexidos. Quando todo mundo fala, faz remake de certas coisas, tem coisa que realmente não pode fazer. Eu mesmo, quer ver um exemplo? É que nem todo mundo sempre pede. Quando a gente é moleque menos experiente, a gente fala, nossa, podia fazer de novo, né? Mas agora a gente entende que não dá pra ser feito. Como, por exemplo, o Castlevania Symphony of the Night. Não dá pra você fazer outro. Você não precisa fazer outro. Eu acho que é um pecado você fazer outro. É um sacrilégio. E Chrono Trigger é a mesma coisa, cara. É tipo, ele é perfeito do jeito que ele é. Se fosse melhorar gráfico ou melhorar som, essas coisas, dá pra você fazer isso tranquilamente, usando filtro e essas coisas, sem mexer muito. E ir fazendo isso decentemente, não como a Steam, né? Só interrompendo. É o que fizeram meio que falam que a versão definitiva dele que é pro Nintendo DS, né? É o mesmo jogo, é a mesma coisa, mas só que ele tem um filtro melhor, as músicas foram remasterizadas e tudo. É por isso que falo. E tem também aquela pegada que tem a diferença, né? Que acho que tem as mesmas cutscenes que tem do PlayStation, né? Que eles colocaram umas cutscenes animadas e tudo. Aí ele virou a definitiva. Mas nunca tem como você fazer. Tem uma cena meio de anime. Então, é assim, essas cenas de anime, elas foram introduzidas na versão do PlayStation 1. Só que a versão do PlayStation 1, o problema dela é que ela dá load pra tudo. Tudo. Tipo, você entra numa casa, dá load, você sai, sabe, tudo que você vai fazer, ela dá load. Então, por isso que ela ficou, entre aspas, ruim. A versão do Nintendo DS, elas pegaram essas mesmas cutscenes, que são fodas, e colocaram, e eles acrescentaram um final.
porque Isso. depois a gente pode falar, elas são 14 finais, mas entre esses 14 finais eles têm algumas variações, né, dependendo. E eles acrescentaram um final 15, né, que é um último final e um chefão. É diferente nessa versão. Então por isso que dizem que essa é a versão definitiva. Que ela englobou e não tem esses negócio de load, né, que era a versão do PlayStation 1, que era o problema. Então por isso Esqueceram que de falam, chamar de Chrono Trigger HD 1.5 Final Mix. então. Tá vendo? Só colocaram umas paradas e não precisava fazer aquele piseiro todo que fizeram. Eu ia falar que a Square fez, só que a Square também fez o Chrono Trigger. Bom, o negócio é o seguinte: esse 15º final que foi feito é que é o seguinte: o jogo ele é muito complexo e ele teve um furo no roteiro. Tudo que as pessoas perceberam. Beleza, mas e a irmã do Magus? Aí fizeram esse final. Aí eu já dou pra quem nunca jogou, quem já jogou muito Chrono Trigger e quer alguma coisa diferente, procurar isso aí, porque esse é um puta de um final da hora, cara, pra você entender sobre esse arco do Magus, que fecha. É o único arco que não tinha um encerramento, é o do Magus. Aí eles encerraram com esse 15º final. É da hora pra caralho. Foi meio que pra ligar o Chrono Trigger com o Chrono Cross. Porque esse vilão aí que aparece, ele é, né, jogando pro segundo jogo, ele faz uma ligação com o do Chrono Cross. Então eles fizeram isso também pra ligar os dois jogos, meio assim. E já era... É uma sequência, não tenho o que falar. Mas só pra dar aquela reforçada entre os dois, né? Eles fizeram desse último final. Se algum jogo precisaria de um remake, faria do Chrono Cross. Que estaria muito bom, que é um ótimo jogo e já poderia fazer aí, ficar bem legal. E eu não sei se vai cobrir furo no roteiro, porque tem muito furo no roteiro Chrono Cross. O Chrono Cross tem, pra caralho. É muito. Uma das diferenças é que o Chrono Trigger é muito fechadinho. É tudo muito fechadinho, tudo você vê começo e final. Você vê até quando você volta lá pro 60 e não sei quantos milhões de anos atrás e você vê alguns lugares que o mato cresceu, que a quantidade de inimigos diminuiu, e você vai entendendo sobre o bio daquele local e essas coisas que é muito fechadinho. O Chrono Cross tem algumas desse negócio que não fecha, mas também você tem que entender que o jogo é grande pra caralho, né? Aqui a gente tem 7 personagens jogáveis, o Chrono Cross tem 700 mil. Eu acho, se eu não me engano, acho que ele tem 45. Eu não sei, não dá pra pegar tudo na eu tenho quase certeza que é 45. Não, mas não dá pra você pegar tudo numa primeira jogatina, né? Porque tem as escolhas. Bom, isso daí é pra né? Quem sabe a gente faz um outro podcast e a gente vê. Vai dar trabalho. Não, nós chamamos o Ivan e só ele fala. Deixa ele lá. Bom, tá aqui. Gráficos, músicas, mecânicas. Tiesco, eu vou deixar a última coisa com você, todo mundo falou bastante. Eu quero entender uma coisa, cara. Isso é uma coisa que dá pra gente separar legal, porque normalmente um jogo tem a mecânica e a gameplay são coisas que são fundidas, são a mesma coisa. Não é nesse caso. A gameplay de Chrono eu ia falar Chrono Cross. A gameplay de Chrono Trigger, ela é bastante diferenciada exatamente pela temática. Tiesco, esse negócio de viagem no tempo, quantidade de personagem, mudança de bioma, funciona tão bem assim e falta nos jogos de hoje? Falta, né? Ah, cara, assim, eu não posso falar por jogos de hoje porque eu não joguei muito, mas a quesito de inovação e querer coisas novas, né, que nem essa questão de viajar no tempo, cada personagem tem, o ambiente tem muito detalhe, os personagens eles conseguem ter ações diferentes, realmente ter finais diferentes de acordo com o que você fazer. Faz muito que a gameplay do jogo seja o fator replay, né? Tem muita força, né? Porque você quer saber o que acontece e a história do jogo é muito cativante, porque mesmo falando sobre um apocalipse, né? Que é basicamente isso. Prevenção de um apocalipse, é muito interessante a forma de narração disso, né? Que é tipo, você descobre viajando pro futuro que a Terra vai pro pau e você tenta descobrir esse enigma, o que tá acontecendo, o que você tem que fazer para evitar isso daí, né? É muito interessante. Você acaba descobrindo outras coisas, que nem a questão dos reptilianos, e todo mundo tem um lado positivo e negativo disso.
E a gameplay dele, cara, é uma gameplay, cara, bem tranquila, tá? Ela é baseada muito na história. E você não vai ter muita dificuldade em questão de controle de mantimento, de itens, né? Você tem muitos itens. Eu acho que ele é muito escola Final Fantasy mesmo. Porque você consegue facilmente comprar 99 cura, 99 de itens que você precisa, de healing. E o jogo, ele não te trava em nenhum momento, ele sempre te dá um cliffhanger para você continuar a história. E todo tempo você tem que viajar no tempo. Tipo, tem uma parte lá que você tem que... Você pega a espada quebrada sagrada, a Masamune, e você tem que pegar e consertar ela. Para consertar ela, você tem que pegar um cristal que não existe mais no mundo real. Aí volta na antiguidade, 65 milhões, né? Isso, 65 milhões, né? Milhões. 65 milhões. Isso, 65 milhões no tempo. E pegar as pedras que lá tem a rodo. E aí você conhece novos personagens, novas histórias. Então as histórias, elas têm a sua individualidade, mas elas se amarram. É muito interessante o que o jogo faz nessa gameplay dele. Que sempre story driving, né? Tipo, a história guia tudo e a gameplay não chega a nenhum momento a te punir severamente. Você vai morrer, provavelmente, mas é muito difícil de morrer. O jogo não é muito difícil por causa disso. Assim, eu tô falando porque eu joguei até uma parte, tá? Eu não tenho experiência do jogo inteiro, porque eu não cheguei lá no final. Mas no começo, assim, você tem até certas dificuldades. Você utilizar a inteligência, tentar utilizar mecanismos novos, tipo, descobrir que o inimigo é fraco, tipo, soltar raio nos dinossauros, porque os dinossauros ficam fracos com raio, você consegue ter mais ataque em cima deles. É bem interessante, cara, a gameplay dele. É bem fluida, sabe? Isso, pra essa fluidez, um ponto que o jogo tem, que pra mim tem gente que gosta, mas pra mim é um ponto muito positivo que o jogo não tem, praticamente, que é o grind. Jogo, geralmente de JRPG, o negócio tem muito grind, tá ligado? Principalmente Dragon Quest, cara. E o Chrono Trigger você não precisa. Se você não pular todas as fights, você vai ter um nível certo pra conseguir batalhar com o chefão daquela parte que você vai fazer e passar o jogo sem ter grandes problemas. Né? Exatamente. Pela minha concepção, eu coloquei tudo. Mas como vocês ficaram falando, depois a gente fala mais dessa parte, depois a gente fala, agora é a hora do depois. O que vocês quiserem falar aí, parte da história que vocês gostam mais, ou essas coisas, ou eu dou até um tópico bacana pra vocês. Qual é o time que vocês mais jogavam? Porque eu já vou falar o meu, que o meu negócio é Crono, Robô e Frog. E pau no cu de todo mundo e porrada comendo e vamos embora. E principalmente o Frog, mano. O Frog, não deixava ele morrer de jeito nenhum. Eu deixava o Crono morrer, mas o Frog não. Mas aí, o que vocês têm aí? Cara, o meu era o Crono. Pode falar. Posso falar primeiro? Eu só vou falar só. Eu gostava mais de jogar com o Crono, com a Luca e com o Frog também. Eu acho que porque é meio aquela primeira, né, que você faz quando você vai resgatar a coisa. Então eu me acostumei e normalmente eu ia com eles. O meu é o Crono, a Ayla e o Frog, que os caras faz tudo e dá porrada pra caralho. É muito bom. Eu joguei bastante com o Crono, a Marley e a Luca, né? Que é os primeiros, né? Então, é porque eu não tinha opção de escolher a Ayla, só quando eu tava na missão dela. O Frog acabei de pegar de novo. Mas, realmente, o time mais fraco, se for ver, né? O meu, das duas meninas. Mas você consegue fazer umas magia boa com elas. Não, o legal do jogo também é que nem você falou. A Luca, ela é a pior personagem de longe. Ela não tem quase nada pra fazer. Ela só sabe tacar um foguinho. E o jogo, ele é até que meio balanceado, porque mesmo ela sendo ruim, você, sei lá, nunca vou colocar essa personagem na minha PT, porque ela é fraca. Mas tem momentos do jogo que você
precisa colocar ela, não só porque a história fala, ah não, você tem que colocar ela aqui, mas é porque você vai ter um inimigo que só fogo mata ele, cara. Então você vai precisar colocar ela na sua PT. Porque o único que vai ter magia de fogo além dela é o Magus, que você vai pegar quase no final do jogo. Meus queridos amigos, meus senhores, vamos às notas? Querem as notas? Vamos! Nota! Bom, senhor Tiesco, suas impressões, sua nota, o que você quer da vida? Você tá bem? Pode mandar aí. Então, aí o jogo pra mim, cara, é muito interessante porque ele traz... É um modo inteligente de você fazer um RPG, né? O nível de detalhe dos personagens, de como você interage entre eles é muito interessante. A gameplay do jogo, que nem eu falei lá na gameplay, é muito fluida. E as magias me lembrou o Saga Frontier, né? De você conseguir combinar as técnicas, as magias, é muito legal isso também. E a história, cara, é tudo nesse jogo, assim. É tudo assim, não que as outras coisas não sejam interessantes, mas a história do jogo é fantástica. Como ele conta, como que ele cruza os personagens, o Frog ter as personalidades, tipo o Frog, que na verdade é o Glenn, ter essa personalidade mais... o cara, ele se desvaloriza muito, ele mesmo, tanto que ele não entrou nas forças do... porque eu tô lembrando bem dessa história porque é onde eu parei, mais ou menos. Ele não entrou pro exército porque ele achava que todo mundo usava ele na escola, o único que ajudava ele era o Cyrus, que basicamente era o cara mais foda, o guerreiro mais foda, que lá no final, né, quando ele encontra com o Magus, o Cyrus, eu não sei se morre, ele desaparece lá na cutscene e transforma o Glenn no sapo. E depois aí deve ser mesmo a história do... Nossa, eu vou colocar Medieval. Que é tipo, o cara que todo mundo zoa, fala que o cara é desengonçado, que não consegue nada, mas que ele tem um grande potencial, sabe? Só que ele é muito underrated. E cara, pra mim a música é muito foda. Eu escutei todas as músicas antes de jogar o jogo, porque eu pegava pra escutar e achava, nossa, cara, é muito foda essa música. Tanto que a música é tão foda que deixou até o cara que fez maluco. Eu não sabia dessa parte da história, mas até o cara ficou maluco. Você vê como que é tão boa a música. E essa música, cara, ela só consegue ter essa qualidade sonora que ela tem, de efeitos musicais, de instrumentos musicais. Nossa, de efeitos. De instrumentos musicais, por causa que o Super Nintendo tinha a capacidade de rodar MIDI, né? E aí ele conseguia tipo, fazer notas de piano, que tem em algumas partes do jogo, violino. É muito, muito foda esse jogo, cara. E pra mim, cara, eu vou dar uma nota 9,5, cara. O jogo é muito bom, tudo. E o 9,5 pra mim é uma puta nota pro jogo, cara. É foda. Tá aí, puta nota, 9,5. Altíssimo. Highlights. Tô falando, esse jogo vai ser highlights aqui desse programa. Senhor Wesley, tudo teu, mano. Tudo em seu. Tudo. Então Tudo. beleza. Tudão? Então beleza. Tudão, põe tudão, vai. Ô louco, que isso? Beleza. Gente, seguinte, Chrono Trigger, meu, jogo marcou, fez escola. Eu tava vendo que esse sistema dele de ser em tempo real, ele só foi depois implementado, acho que no PlayStation 2, sabe? Que, muitos outros jogos não conseguiram fazer com essa maestria. E ele tem muito que você pode ver o jogo inteiro. Quem jogar o jogo inteiro, vê. Ele não tem nada a mais dentro do jogo, entendeu? Tudo faz sentido ali, até as side quests, entre aspas, que elas fazem diferença nos finais que tem, né? Cada coisa que você faz, tudo é para acrescentar na história do jogo. Eu pesquisando sobre o jogo, eu vi também que os produtores falaram que chegou num certo ponto que eles sentaram e falaram, vamos tirar o excesso. E eles começaram a tirar trocentas coisas que era pra ter no jogo, sabe? Então vocês imaginam que tipo, o jogo ia ser, acho que 3 vezes maior do que ele é. E mesmo assim, é esse jogo foda. Eu acho que é isso, é muito isso. Hoje em dia, os jogos querem ter tudo, querem fazer tudo, quer ser um GTA da vida, quer ser um Assassin's Creed, quer ser, sabe?
quer ser um Red Dead Redemption, tipo, quer fazer tudo, quer ter tudo, e no final não tem porra nenhuma, não tem nada. Tipo, foge totalmente do jogo. Você acaba fazendo missões que é tediante, coisas que você acaba desistindo do jogo por causa disso. Existem milhares de jogos hoje em dia por causa disso. E Chrono Trigger não é. Tudo que você fizer dentro desse jogo tem sentido pra história, tem sentido pra um final diferente. Cada coisa que você faz, que nem tem muito essa coisa do... foi acho que uma das primeiras coisas que me pegou. A batalha dele muito dinâmica. Não tem aquela pegada de... Exemplo, Pokémon. Você tá andando, some a tela, você vai pra... Não, é tudo na tempo real ali. Não muda a tela, já os personagens já juntam na sua tela, você começa a batalha. Acabou, continua o jogo, vai embora. E tal. É jogo que fez história. Esse sistema de combinação de ataques, de magias. Tem essa pegada também que você aprende a magia mesmo depois no End of the Time, né? Que aí é magia mesmo que você aprende. Que aí ele conta na história que os humanos antigamente aprendiam magia e tudo. Agora falando um pouco mais do gráfico, que nem eu falei, é um gráfico que nunca vai envelhecer. Você vai jogar ele hoje, você vai jogar daqui 20 anos. Então você não vai sentir uma diferença. Música, para o que ele fez pro console, né, pra geração dele, é um milagre. Tipo, ter 60 faixas, todas uma melhor que a outra. Eu só não vou falar, porque eu prefiro, agora é o gosto pessoal meu, eu prefiro a trilha sonora do Chrono Cross. Por causa de qualidade sonora. Mas eu acredito que porque o Chrono Cross é uma sequência, né? Então, só por causa disso, qualidade sonora, que eu acho que as músicas são mais bem trabalhadas por causa dessa qualidade sonora que você tem no PlayStation do que você tinha no Super Nintendo. Mas isso não tira e não tem nem como tirar o desmérito que os caras fez milagre, né? De você colocar tudo isso dentro de um cartucho de... Quanto que cabe num cartucho, vocês sabem? De megas, sim? Puta merda, agora você fez uma pergunta cabeluda, hein? Tipo, só pra saber, assim, Cara, eu acho que tipo 15 no máximo. Tô chutando assim. Mega. Limite de... Não tem mega não, filho. Limite de espaço. O maior cartucho de Super Nintendo foi Tengai Makyo Zero com 72 megas. Olha! Então, bastante. Caralho, bicho! Bastante até. É mega pra caralho. Mas se você for comparar, é isso que eu tô falando. O maior cartucho é 70 mega e um CD de PlayStation era 700, sabe? Então, puta, a qualidade sonora é foda, mas é só por causa disso que eu tô falando que eu prefiro, porque a qualidade foi mais trabalhada. Mas, a qualidade que tem do Super Nintendo, do Chrono Cross. E, eu acredito, depois que eu joguei esse jogo, toda vez que eu jogar um RPG, eu vou voltar ali pra olhar. Será que ele é tão bom quanto um Chrono Cross? Um Chrono Trigger? Entendeu? Porque... isso que é foda. Normalmente os RPGs que saem agora... você tem muita side quest separado, é umas histórias muito boba, coisinha pra acrescentar, tudo bem, mas não chega a ser essa pegada que é um Chrono Trigger de tá tudo encaixadinho, fechadinho, sabe, naquela caixinha ali, tudo bonitinho. Então, por isso que a minha nota pra esse jogo é 10. Ele é um jogo pra mim lendário. 10! Esse é o meu menino. Só pra caráter de curiosidade, eu procurei aqui a quantidade que cabe num cartucho de Super Nintendo e não achei. Bom, 10... mas é nessa faixa, o maior foi 70, então... tipo, a diferença, sabe? Eu achei muito uma média de 16 a 60, né? Então tá bom. Vamos chutar 30. É mais ou menos o jeito que a gente bota as notas aqui. Corta menor, corta maior, deixa na... corta ali, corta lá e tá bom. 9,5. Vocês acham que tá bom? Tá bom 30 mega? Todo mundo concorda? 30 mega é um cartucho de Super Nintendo? Tá justo. Então tá bom, justo. Aí chega o Chesco, né? Tem 31. Não, porra, tem... Ó... vamos lá, vamos voltar aqui. 9,5, o Wesley 10. Fábio, você pediu, é toda sua, seja feliz, fale o que tu quiser, monólogo. Tem eu acho que até 5 horas estamos de boa, pode mandar.
Esse jogo é maravilhoso, cara. Esse jogo realmente é lendário. Tudo dele é muito bem feito. Esse jogo ele é muito redondinho. O jogo é maravilhoso, cara. A história, ela é, como o Tisco já falou, ela é muito cativante, mano. Você tem, acho que 26 quests no final principal do jogo, né? E todas as quests, elas são cativantes. Você vai atrás, que nem louco pra fazer, porque a história ela é muito boa, ela é emocionante também. E... Cara, eu peço perdão a esses caras. O Wesley deve saber, porque ele pesquisou um monte de coisa, mas vamos tomar um spoiler um tanto quanto grande, que eu também gosto muito, que é a puta coragem que esse jogo tem. No sim. desenvolvimento dele, ia ser maior, mas ainda ficou um negócio muito corajoso no jogo, que é o seu personagem principal morre. O Crono, ele num determinado ponto da história, ele se sacrifica para salvar lá Armando Magos e tudo mais. Você vai ver isso lá ali em 2/3, quase chegando no final da história. E no design original do jogo, você não ia reviver o Crono. O Crono morreu, acabou, perdeu o personagem principal, você vai se virar com os outros 6 que sobrou. E só que os produtores acharam que ia ficar um negócio muito deprimente, você só ter isso pra final, e você tem toda a quest pra reviver o Crono, que é o final, vamos dizer assim, padrão, né, de você terminar o jogo. Além dos outros 12 finais normais que você tem, e o 14º, que é um final que não é bem um final, é um game over, né, que o maluco destrói, o Lavos destrói tudo, é só um final que deu merda. E eu não joguei a do DS pra saber como é que é o final dessa daí. Eu fiquei curioso, acho que eu vou baixar um emulador só pra jogar agora essa porra e ver o final que tem só no DS. E, cara, tudo o resto desse jogo também segue essa linha de perfeição que os caras fizeram. Porque a música, como a gente já falou, é fantástica. Uma das melhores trilhas sonoras que existem. É um negócio lendário. E os visuais, cara, é uma das coisas mais impressionantes também desse jogo, porque é muito bonito. O jogo é lindo demais, tá ligado? E, que nem eu falei, os personagens são muito expressivos, sabe? Pra um jogo 2D, você passar toda essa expressão com os personagens é um negócio fantástico para os caras fazerem. Além dos mínimos detalhes, que nem o mapa, ele muda quando você viaja, faz alguma coisa antes, você volta, tem uma coisa mudada. Os diálogos com o seu personagem mudam também, né? Mas para terminar, os gráficos, até coisinhas que você equipa no seu personagem vão mudar os visuais. Você com uma espada diferente, às vezes ela vai fazer um barulhinho um pouco diferente, você vai ter uma animação que a cor da espada ela mudou, o efeito que faz quando ela bate ela mudou. Tudo isso, sabe? Os detalhes é que fazem um jogo ser de qualidade excelente para ser um jogo fantástico, um jogo maravilhoso. E é isso que eles conseguiram fazer nesse jogo com maestria, mano. Esse jogo ele é maravilhoso, cara. Eu não tenho outra nota pra dar pra ele, a não ser 10. É só isso. 10! Eita, 10, ó. 9,5, 10, 10. E agora eu vou dar a nota. 4. Imagina, gente. Imagina. Eu acho esse jogo horrível, eu prefiro o Chrono Cross. Eu já vi melhores, eu acho muito overrated. Não, tô zoando, gente. Cara, Chrono Trigger, ele é um daqueles jogos que tá tipo nos altares sagrados, saca? Quando tá em Valhalla, ele tá no paraíso, não seja lá qual religião, é lá no lugar, lá perto do homem, o que manda. Chrono Trigger é tipo um dos monstros. Esse homem é o Gabe. Ah, é verdade, é o Gabe. Perto do Gabe. Tanto que chegou, né? Ficou meio aleijado, mas chegou pela perto do Gabe. É que ofuscou, né? Bom, mas o negócio é o seguinte, gente. O Chrono Trigger, como é que eu posso falar?
Ah, tem alguma coisa que é ruim. Mano, o sistema de batalha é perfeito, música perfeita, gráfico perfeito, história perfeita, mais que perfeita. Cara, eu não saberia chegar a falar, ô gordo, ó, toma, 50 real, 50 pra você bater no Chrono Trigger. Fala um negócio, você fala, não gosto. Eu ia estar mentindo pra ganhar 50 conto. Eu ia ganhar, eu ia mentir. Mas eu não ia ser sincero. Então, sem muito falar, sem muito fazer, eu vou dar 10 também pro Chrono Trigger. Não consigo dar menos que isso. 10. Ó, quase conseguimos fazer uma nota máxima se não fosse o Sacomani aí do. Não, eu não dei o máximo porque eu não fechei o jogo, caralho. Vou te dar essa chance. Mas vamos fazer assim então, a gente 9,5. Ana sobe pra 10. 10 sobe pra 10. Não, gente, a nota menor, corta maior. Aí... Nota é nota, mesmo sendo o do Sacomani. 9,5. O 10, 10, 10. Tira maior, tira menor. Que nota que fica? 10, Hã? 10 barra 10 barra coraçãozinho. Fiz até aqui no caderninho. Chrono Trigger, nota 10. Não foi o máximo que a gente poderia, mas eu acredito que só um jogo conseguiria tirar 10 dos 4. Mas deixa aí pra uma próxima aí, pra um novo mundo. Talvez eu saiba, talvez. Eu acho que todo mundo no fundo sabe, mas vamos deixar aí. Ele clama, né? Aquele cabelo branco esvoaçante. Bom, o negócio é o seguinte. Tamo aí, ó, eu tô até feliz, eu tô emocionado. Nota 10 aqui, olha. Tô chorando, gente. Ai, meu Deus do céu, vou botar. Chrono Trigger, nota 10. Vamos se despedir. Minha gente, meu povo, que hoje foi daqueles programas, hein? Esse foi emocionante. Emocionante, eu tô emocionado. Pode se despedir. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência e joguem Chrono Trigger, por favor. Uma boa noite, aqui foi o Fábio e eu não gosto de JRPG e eu dei 10 para esse jogo, já é o suficiente. Aqui é o Francesco, obrigado pela sua audiência e nunca volte no tempo, nunca dá certo. O Flash que o diga. Meus queridos, www.controle3.com.br, nosso sitezinho ali, cheio de programinha. Você vai, no momento que você está escutando este programa, que você fala, nossa, olha, eles falaram de Chrono Trigger, dá uma olhada lá e você vai ver que vai ter algum joguinho que você gosta também. E se não tiver, você vai, mas nossa, agora você só fala jogo merda, jogo bosta, só tem jogo ruim. Me fala qual que é o jogo que você quer, meu amigo. Comenta. Onde você pode comentar? A gente já tem pedidos, já atendemos aí o Age of Empires pedido por muitas pessoas. Por fã do. Tipo, pô, não pararam de pedir. Na hora que a gente viu, tá lá. Porra, 500 negócio. Vai. Beleza, a gente foi lá e fez. Você chega, você tá lá, aí você fala, eu quero Mineirinho, podcast de Mineirinho. Você tem que pedir. Se você pedir, a gente faz. A gente faz o que você manda. Você é o nosso dono, o nosso chefe, meu querido ouvinte. E onde é que você pode falar? Você pode... Ô Wesley, nós pode fazer contato. Tipo, eu quero falar com o Wesley, mas não no WhatsApp. Eu mando um e-mail ali no site, tem como se comunicar? Você pode mandar um direct ali no Instagram. No site tem um campo de comentário do episódio. Tem até um pessoal lá que comentou já com a gente. Onde você quiser, né, no Spotify eu não sei como faz, mas é mais nas redes sociais, até no Facebook, dá pra você mandar um direct no Facebook também, a gente responde. É isso aí. Você chega no Faceboxon, aí você fala, puta que merda, não sei o que, pá. Aí você fala assim, gordo, esse jogo aí não. Você fala lá pra gente que a gente fica sabendo. Facebook, Instagram, acho que tem um monte aí. Você escuta aí no Spotify, você escuta a gente no Deezer, iTunes, você escuta a gente no Orkut, o Pornhub, onde vocês quiserem.
Eu vi lá, tirar do YouTube e colocar no Pornhub, hein? Eu sou super a favor, tá abençoadíssimo. Eu editei Hotline Miami, viu? Eu ouvi. Aqui, vamos passar, vamos ver essa ideia aí que eu acho boa. Vamos botar aí no Xvideos. E aquela ideia, eu não, qual de vocês falou? Botar um pornozinho bem legal, assim, bem suave. Fui eu. Bota 1 hora daquele pornozão legal. Assim. Não, aí a gente faz. Ó, já tive a ideia agora. A gente vai fazer um quadro que vai ser exclusivo pro Achei que ele ia falar, a gente faz um pornô. Não, calma, é o quadro, calma. Calma, gente, ó, deu a ideia agora. Se os for quiser, né? A gente vê. A gente pode fazer o seguinte, a gente pega um pornô de preferência de cada um, vai ser um quadro só dos X-Vídeos, e a gente vai colocar um podcast de fundo, tá? Então vai ser um vídeo de escolha, a gente vai falar quem escolheu, e vai deixar o podcast rolando e as cenas no X-Vídeos. Pegar um pornô de cosplay do jogo que a gente tá postando. Ô louco, não, mas é difícil, né? Às vezes não acha. Será que tem Hotline Miami? Hã? Será que tem do Hotline Miami? Deve ser. Alguns, eu acho que vai ser difícil encontrar, apesar da regra da internet. Isso deve ser estranho. Ah, velho, deve ter. Mano, vamos encerrar esse podcast, pelo amor de Deus. Chega. O negócio é o seguinte, vocês, muito obrigado, pessoa que está aí com fone de ouvido cheia de atenção, falando, nossa, tá acabando o programa. Mas tem um monte aí pra você assistir. Vocês estão ouvindo os caras falando de pornografia, que é o que move a internet. 80% das pessoas aí tá pagando internet, que é pra poder, depois que chegar em casa, dar aquela aliviada no escapamento. Muito obrigado, esse foi o Controle 3, uma boa noite. E um ótimo final, que beleza. Eu procurei Hotline Miami no Pornhub e só achou um cara mano. jogando. Tinha visto o Okami, ia começar uma zoofilia, os bagulho. Eu falei, caralho, viado. Okami? Ia começar uma zoofilia. Eu falei, o quê? Furry? Caralho, viado. Nossa, essa é inteirinha, só pra sair. Ah, tem uma de Pokémon, cara. Eu já vi. Ah, Pokémon, pelo amor de Deus. Já vi. Mano, Já vi. Tem uma cruel. Mas você ia falar, não, tem um que é do Mario, eu acho que vocês já viram, aquele bagulho é da hora, hein? Com a como chama lá? Da hora pra caralho. Aquele ator famoso lá. Que é bigodudo, que não o Mario, é o... Stalin. Eu sei quem que é. Parece o Stalin. Meu Deus. Não, parece mais o Mario, é o... Ué, mas o Stalin é o Mario, caralho. Eu não achei Age of Empires no Pornhub. Fica aí a... Rololô. Deve ser o cara, se tiver, rololô. Ololô, daí o cara vira... Você ouviu o Controle 3. Boa noite. Bom, eu gostaria de saber do senhor... o que falta eu falar? Isso começou a fazer um zzz aí. Acho que é o seu. Deixa eu ver aqui se é o meu. É zzz. Tem que dar uma relada aí no PC pra Não, é o fio. tirar de carga. Eu dei uma puxada no fio, normalmente é... Ele para quando acontece Coloca isso. na bunda. O microfone? Pô, mano. No cu meu? Não, que isso, calma, pera aí. tirar energia estática. Ah, não, mas daí tem que botar o fio, não o microfone. Não, o fio, pô. Ah, tá, o fio, beleza. O fio de boa, mas o microfone... O microfone inteiro? Esse aqui é aqueles de mesa, mano. Você é louco. Não, E ainda tem a espuminha ainda, o tripé. tem que cair. Não. Não, Aí agora parou. Agora ficou... aí eu não vou conseguir fazer de novo o podcast semana que vem. Eu não vou conseguir sentar. Bom, eu tô tentando ver aqui o que falta. A gente não falou de gráfico, né? O gráfico que foi proporcionado a nós. E